bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Bem Paraná, mais um dos nossos programas que compõem aqui a grade do Estúdio Bem Paraná. Eu sou a Luísa e vou acompanhar vocês hoje aqui nessa entrevista, e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz, e a operação de hoje é pelo Franklin de Freitas. Lembrando que a gente está ali nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e também em vídeo no YouTube. Então não se esqueça de se inscrever lá também. Então, hoje a gente está aqui com a doutora Amanda, médica integrativa com certificação internacional de medicina endocannabinoide. Eu, estudando para fazer essa pauta, estava assim, meu Deus, muitos termos, muitas palavras, como é que eu vou falar isso tudo certo? Mas é isso, muito obrigada por estar aqui hoje, doutora Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luísa. Obrigada, Bem Paraná, pelo espaço. Sempre bom falar sobre cannabis medicinal e não é todo mundo que dá essa oportunidade. Sim, perfeito. Então, antes da gente entrar no assunto em si, eu acho que é interessante saber como que essa causa entrou na sua vida. Perfeito. Então, antes de fazer ali as perguntinhas básicas sobre cannabis, canabidiol, maconha, THC, eu queria saber como que essa causa entrou na sua vida. Porque o que acontece é que muitas pessoas entram no ativismo, imagino eu, depois que tem contato, né, com alguém que precisa, alguém da família ou a própria pessoa. Queria saber como é que foi no seu caso. Perfeito. Então, em 2018, eu desenvolvi uma neurite no braço, que é uma inflamação no nervo, né? Uhum. Após um procedimento, eu usava um chipzinho de hormônio anticoncepcional. Sei. E aí, quando foi fazer a retirada, tem a chance em 1% de todo mundo de acontecer, de encapsular o chipzinho. E na retirada, acabou pegando um nervo. E aí, eu desenvolvi uma neurite no braço. Fiquei quase um ano de tipoia. Nossa. Então, sentia muita dor. Fiz bastante fisioterapia e aí conheci o CBD. Conheci o CBD, comecei a tomar. Com uns 2-3 meses de tratamento, minha dor melhorou muito, a inflamação diminuiu. E eu falei, nossa, mas que negócio legal, vou começar a estudar isso aqui. Então, primeiro eu fui paciente, e aí depois eu comecei a estudar, vi o quanto a terapêutica era rica. Comecei a prescrever para os meus pacientes. Na época, atendia muitos autistas, né? Porque eu tenho formação em pediatria e nutrologia pediátrica. Então, eu atendia muito autista e comecei a prescrever. E assim, o negócio começou a se transformar. E aí, a mamãe foi passando para outra. E eu fui fazendo um curso atrás do outro. Enfim, agora, 2023, estamos aqui. Faz pouquíssimo tempo, então foi meteórico, assim, a imersão já entrou ali, já... Foi meteórico. É que, se você pensar dedicação total, né, para uma causa 4 ou 5 anos, é bastante coisa. Porque é 100% do meu tempo. Então, ou eu estou escrevendo sobre isso, porque eu sou colunista, ou eu estou estudando sobre isso para ser uma médica melhor, uma professora melhor, uma palestrante melhor, ou eu estou atendendo. Verdade. Então, de todos os níveis ali, você tá 100% imersa no assunto, 100% né? 100% imersa no assunto. Ah, então tá ótimo. A gente precisa de alguém assim mesmo para explicar as coisas pra gente. Então, só para te contextualizar, a ideia desse episódio surgiu quando, na semana passada, saiu uma notícia no site do Bem Paraná, que eu vou pedir pro Franklin colocar aqui pra gente, relacionada ao assunto. Então, como vocês podem ver, o título da notícia é Justiça determina que o Estado do Paraná e Araucária forneçam canabidiol para tratamento de criança. E resumindo aqui a notícia para quem está escutando a gente, a pedido do Ministério Público, o Judiciário determinou que o Estado do Paraná e o município de Araucária forneçam canabidiol para o tratamento de uma criança que teve indicação de uso do medicamento. A criança em questão possui 7 anos de idade e diagnóstico de transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Uhum. E a indicação pelo uso desse medicamento foi feita pela equipe médica que acompanha a criança, que, segundo eles, possui comportamento agressivo, distúrbio do sono, enfim, entre outros aspectos que comprometem a sua qualidade de vida, né, no dia a dia. Com certeza. E a qualidade de vida da família, né, Luísa? Nossa, com certeza, é verdade. Ainda mais uma criança de 7 anos, né, que requer tanta atenção, assim, cuidado. E o que acontece é que com uma notícia como essa, né, surgem muitas dúvidas. Então, a gente normalmente coloca a notícia no Facebook, do Bem Paraná, no Instagram, e foi a partir dessas dúvidas que a gente quis trazer esse programa de hoje. Perfeito. Então, eu vou partir da primeira, que é a mais básica, assim, que todo mundo que escuta o assunto fica meio perdido, assim. Cannabis, canabidiol, maconha... São nomes diferentes para a mesma coisa ou não? Quais são as diferenças? Por onde começar a entender isso? Perfeito. Então vamos lá. É tudo cannabis. Certo. Cannabis sativa é o nome da planta. Certo. Tá? Então, ela tem essa espécie, a cannabis sativa, e ela tem o cânhamo
também, que é uma outra coisa importante, que já vamos começar a falar disso para já ir fomentando isso na cabeça das pessoas, né? As pessoas precisam de ter o conhecimento. Então, vamos lá. A cannabis sativa, ela é oriunda da Ásia, tá? Mas a região do Everest ali foi saindo, indo para a Índia. E aí a gente tem várias subespécies dentro dessa espécie. A gente possui flores com canabinoides, que são compostos da cannabis, da planta. Dentre esses canabinoides, os mais famosos são o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol. Ok. Tá? Então, o THC e o CBD são compostos da planta cannabis. Entendi. Quando a gente fala a palavra maconha, normalmente nós estamos falando de cannabis rica em THC. Então, ela vai ser uma cannabis mais para o fim adulto, para o uso adulto, que a gente chama ali de recreativo. Eu não gosto muito dessa palavra, porque recreativo remete à recreação, que é a criança. Sim, verdade. Né? Então, não, eu uso adulto, uso, né, enfim, para outros fins. Tudo bem que eu, quanto mais estudo, mais vejo que todo uso é terapêutico. Certo. Às vezes a pessoa acha que está fazendo um uso mais social ali, mas ela tem uma patologia que também está sendo tratada. Enfim, e aí existem as plantas ricas em CBD, que normalmente são as plantas que a gente trabalha fazendo extração de óleo, extração de pomada, né? Existem até mais de 500 canabinoides, mais de 500 compostos e 177 canabinoides. Mas é impossível você encontrar uma planta com todos os compostos. Então, por isso que existem subespécies, né? Elas vão se diferenciando. Então, é mais ou menos isso. Ah, interessante. Agora, pra mim, pelo menos, ficou mais claro. Porque até lendo sobre o assunto, eu procurei bem assim no Google Imagens. Cannabis, diagrama. Porque eu queria entender visualmente, assim, as coisas, sabe? E eu ainda não achei um que eu queria colocar aqui pra mostrar pras pessoas. Mas agora que você falando, eu consigo até visualizar melhor, assim, o guarda-chuva que é e o que é cada coisa. Isso, exatamente. Então, vamos centralizar, assim, vamos fazer essa imagem mentalmente. Assim, quem tá em casa escutando, vamos tentar imaginar lá aquela plantinha que todo mundo conhece, aquela folhinha que você já viu, assim, em algum lugar. Então, vamos lá. Isso aí é a cannabis. Agora, vamos dividir ela nas espécies dela. Então, eu não vou usar os termos técnicos não tem aqui problema. Você pediu, né? Vamos com calma. Mas... E aí tem a ruderalis, a autoflores, a não sei o que, a rica em CBD, rica em THC, né? Ou uma planta 1 para 1, que tenha metade CBD, metade de THC. Diversidade nas plantas. Diversidade nas plantas. E aí tem o primo, que é o cânhamo, que também é cannabis. O cânhamo é o que a gente vai falar lá da PL 399, a regulamentação do cânhamo, né? Proposto pelo Luciano Dutti. O que a gente vai ver no cânhamo? O cânhamo é industrial, é a cannabis industrial. Então, ela tem uma fibra muito potente, que a gente pode fazer tecido, tudo que é de plástico pode ser feito de cânhamo, a gente pode fazer biodiesel, a gente pode fazer hemp concrete, que é concreto, fazer casas de cânhamo. Meu Deus! E é um mundo novo. É um mundo novo, mas assim, tá bem fomentado lá fora, né? O Brasil que ainda não regulamentou, mas a PL 399 tá aí para isso. Certo. Porque a gente tem um potencial enorme, né? Isso dá um episódio por si só. Dá. Enfim, mas só para as pessoas saberem, aí tem bastante diferença. Bacana. E falando um pouquinho mais, então, nessa planta em relação à nossa saúde, quais que são os benefícios gerais dela? Quais características dessa planta que são interessantes para a saúde humana? Perfeito. Então, nós temos um sistema endocannabinoide. Um sistema que todo vertebrado tem esse sistema, ninguém consegue fugir dele. É descoberto de 64 para cá por um professor chamado Rafael Mechoulam, um cientista israelense. Ele conseguiu fechar como que funciona esse sistema endocannabinoide. E ele funciona através de uma modulação. Então, a cannabis, ela se liga aos nossos receptores e modula junto com o sistema nervoso central. Então, tem muitos benefícios. É um anti-inflamatório potente, é um neuroprotetor, protege as células cerebrais, ajuda a regular sono no ciclo circadiano. Então, a pessoa passa a fazer uso e a ter um sono melhor, mais reparador. Em relação à dor também? A dor também, né? Porque
vai ajudar no processo de dor e no processo de inflamação, então vai recuperar mais rápido, vai reparar. Uhum. É um anticonvulsivante potente, então ajuda para epilepsia. Sim. Bom, enfim, assim, depende de cada patologia e a gente pode trazer os benefícios da cannabis, porque ela é muito ampla, ela faz muita coisa. Sim, eu fui até pesquisar quais doenças, né, que ela consegue agir. É uma lista imensa, Mais de assim. 150. Meu Deus. Eu fui ver fibromialgia, enfim, muitas doenças. Consegue listar as principais, assim, que você mais... Olha, as principais eu diria que são as que envolvem sistema nervoso central, autismo, epilepsia, paralisia cerebral, esclerose múltipla, Alzheimer, porque o THC ele faz um processo de neurogênese, formação de novos neurônios. Então, para quadros de Alzheimer, para quadros de autismo, TDAH. Então, são inúmeros casos, assim, a cannabis, ela ativa áreas do cérebro, né? Isso que é interessante. Uhum. E você falou, né, da planta. Eu fiquei muito interessada na história, porque ela vem sendo usada há muito tempo, né? Ela tem 12 mil anos, né? 12 mil anos? Quando as pessoas falam, e esse tratamento novo? Eu falo, meu Deus, mas novo é o paracetamol, que tem 100 anos. Cannabis tem 12 mil anos, gente, não é novo. Né? Mas isso tá enraizado na gente, assim, achar que a cannabis e a humanidade ficaram separadas. Não, a gente tá juntinhas aí há muito tempo. E quando que a cannabis começou a ser proibida, a ser demonizada do jeito que a gente hoje tem as consequências disso, né? De ser um assunto muito difícil de ser falado e de ter uma resistência muito grande. Quando que isso começou? Perfeito. Então, a cannabis, ela, né, como eu falei para você, ela saiu ali da Ásia, foi disseminando no mundo todo, principalmente na região da África, adentrou ali e ela chega no Ocidente com os africanos. Certo. Né? Então, ela já chega participando do ritual ali dos africanos e tal, vai sendo disseminada. Antes disso, ela foi usada muito pelo Império Chinês, bastante, eles já usavam para o que eles relatam num livro como memória fraca, que a gente já sabia que eram quadros de Alzheimer, né? Usavam para feridas, o Egito Antigo também usava muito para ferida. Então ela vem essa história com a humanidade. O proibicionismo da cannabis, ela tem muito a ver com a história americana também, né? Então a gente começa com uma luta racial, porque os negros usavam muita cannabis, os mexicanos também, trabalhadores ao final do dia. O pessoal do jazz também usava muito, porque faz neurogênese, formação de novos neurônios e sinapses mais rápidas. Então, a gente sabe que pro lado criativo era muito interessante. E aí começa, assim, essa batalha racial. E o lobby, claro, né, o lobby da indústria, porque com cannabis você pode fazer roupa, então é a indústria têxtil, mais fácil o algodão, que aí você consome mais. A cannabis demora muito, a fibra é muito potente. As caravelas eram feitas, né, de cânhamo. Pedro Álvares Cabral chegou aqui trazendo cannabis, o cânhamo. Olha só. Então, enfim, é muito potente, muito forte. Então, você faz... É melhor você vender algodão, que você vende mais para as pessoas. Né? Então, você faz lobby com essa indústria. Aí você faz com a indústria da celulose, porque você também pode fazer papel com a fibra. Então, você também concorre. Aí você concorre com a indústria farmacêutica, né? Porque você também pode fazer medicamento para N patologias. Um medicamento barato que você pode plantar ali no quintal, né? Claro, tem que fazer sabendo a extração, todo o processo, para você não criar um óleo inócuo, para você não criar um óleo sem nada. Mas, enfim, você compete com muita gente. E aí é interessante proibir, né? Sim. Aí fica o jogo fica um pouquinho mais perigoso. O jogo ficou um pouquinho mais perigoso. Junto com essa luta racial também e, né, assim, de caráter, meu Deus, maléfico. E aí começam a trazer isso para o Brasil, a lei do pito e do pango, que é a lei que se você fosse pego fumando cannabis, você ficava 3 dias preso. Nossa! Só os escravos ficavam. Sim, porque tinha um objetivo, um alvo ali. Tinha um alvo. E aí depois a coisa só foi ficando pior. E hoje vocês aí estão lutando pra... Bom, e aí quando que começa a ficar melhor? Em 64. Quando Michulan descobre o sistema endocannabinoide e começa a mostrar para os outros cientistas, ei, gente, isso aqui é terapêutico. Isso aqui dá certo. E aí ele começa a fazer pesquisas com Elisaldo Carlini, que é um professor aqui do Brasil. Olha só! Eles começam a tratar crianças com epilepsia em uso
do CBD, né? Primeiro estudo em humanos. Isso O lá canabidiol nos aqui. anos 70? Aham, Caramba! Olha só. exatamente. E aí as coisas começam a melhorar para nós. Uma vez que a ciência entra, a gente começa a voltar a falar disso, Sim. né? E, enfim, a gente tirou o sistema endocannabinoide das universidades. Então, os médicos hoje, eles formam sem saber o que é esse sistema. Então, a gente precisa informar a população, né? Informar para a população saber disso e cobrar uma posição também da sociedade e da classe médica, para a classe médica começar a estudar mais o assunto. Perfeito. E você ainda lida com preconceito no seu dia a dia? Seja no consultório Bastante. ou em conversas, assim, mesmo Bastante, o sendo tempo uma inteiro, profissional o tempo reconhecida pelo inteiro, assunto. O tempo inteiro. O que você claro, mais com escuta? certeza. Eu escuto assim, de ofensivos a não ofensivos, né? Ah, você tem um tem uma Isso, régua ali. eu escuto de tudo. Mas eu acho que o pior são os parentes dos pacientes, assim. Nossa, você tá dando maconha pro seu filho? Sabe, não. Olha só, meu filho tem epilepsia, ele está sendo acompanhado por uma médica, né? O CBD é um anticonvulsivo antipotente. Mas, assim, são muitos comentários ainda. Ou de outros médicos também. Nossa, Ainda tem. não adianta fazer esse tratamento aí, não, sabe? Às vezes, pô, a pessoa tem câncer ali, né? Já não tá comendo bem, já não tá tomando água, tá com dor. Como assim não adianta fazer esse tratamento, não? Desestimula o paciente a voltar no consultório. Então, existem todos os tipos de preconceito, assim, tanto da classe médica como da sociedade no geral. Mas isso é culpa da falta de informação, né? Como que a gente conserta isso? A gente conserta isso fazendo aqui, ó, o que a gente tá fazendo, levando informação. Perfeito. Né? Porque eu não inventei nada. Eu, doutora Amanda, eu não fiz nada, gente. Isso é ciência, né? Então, é um sistema modulado que existe receptores, enzimas, ligantes. Eu só estou mostrando, né? Então, isso já está mais que comprovado. E, não existe estudo científico. Gente, olha só. Se você digitar no PubMed lá, tem mais de 1 milhão de artigos científicos. É só querer ler. Né? A USP é a universidade que mais publica sobre o assunto no mundo. No mundo? No mundo, só Meu querer Deus. ler. Só você abrir o Google aí e colocar a USP é a universidade que mais publica sobre canabidiol no mundo. Então, realmente, são vários comentários infundados aí, mas que aos pouquinhos vão sendo revertidos, assim. Exatamente. Perfeito. E o seu trabalho como médica é especificamente com crianças? Olha, hoje eu atendo qualquer pessoa que tem indicação, qualquer paciente que tem indicação de canabinoides. Então, é por isso que hoje eu me titulo uma médica integrativa, né? Uma médica generalista. Eu já me coloco assim, porque o meu paciente mais novinho tem paralisia cerebral e epilepsia, crises convulsivas e difícil de controle. Ele tem 3 meses. 3 meses. E o meu paciente mais velhinho tem 92 anos, um senhorzinho com Alzheimer, que faz uso do CBD e do THC também. Então, no meio disso, eu atendo todo mundo. Caramba, é realmente né, de 3 meses a 92 anos. Fiquei impressionada, não achei que fosse. Sim, mas assim, todo mundo que quer fazer o uso. Hoje eu não posso me titular especialista, Luísa, porque essa especialidade ela não é reconhecida no Brasil. Certo. Então, se nós estivéssemos nos Estados Unidos, eu seria uma médica endocannabinologista. Olha só, Eu teria esse título ali certinho. Esse título, eu sou, né, especialista em produtos e tratamentos à base de cannabis. Mas, como não existe esse título, então eu não posso me denominar assim. Mas, enfim, é isso. E em relação aos seus pacientes, qual que é a melhora de vida que acontece na vida deles? Assim, quando eles começam o tratamento, quais são os principais relatos que você escuta, por exemplo? Pois olha, é muito individual. Porque o sistema endocannabinoide, ele está defasado, né? Defasado quando a gente tem uma patologia. E você fazendo a reposição desses canabinoides nesse sistema, podem acontecer coisas que, por exemplo, você não esperava. Então, às vezes a mãe chega lá com uma queixa, com uma criança que já tomou vários medicamentos, Neoleptil, risperidona, atencina, isso e aquilo e tal. E ela chega para mim e fala assim, não, porque o canabidiol, minha última opção, preciso muito acalmar essa criança, ele não consegue sentar para aprender e tal, tem um quadro de autismo, irritabilidade.
E aí eu falo, tá bom, mãe, vamos usar o CBD como um ansiolítico, que ele é um ansiolítico potente, diminui a ansiedade, os comportamentos ansiosos. Vamos usar. Ah, beleza. Pode ser que eu vou acompanhando ela por 2 meses e depois peço para ela retornar. Aí, às vezes, na próxima consulta, eu falo, ei, mãe, acalmou? Ah, doutora, não acalmou, mas em compensação o sono tá maravilhoso. Começou a falar várias palavras que não falava antes, tá tomando banho sozinho, a autonomia melhorou, o cognitivo tá melhor. Então, eu nunca sei ao certo o que seu paciente vai responder exatamente na proposta. Uhum. Mas a gente vai trabalhando e ele sempre tem melhora de alguma coisa. Uhum. Então, por exemplo, paciente com Parkinson, às vezes o paciente tem essa queixa do tremor. Tá, o tremor não diminuiu tanto, mas em compensação a rigidez diminuiu muito, as dores diminuíram muito, o sono melhorou muito, voltou a comer, sabe? Então é mais ou menos isso, assim. É um tratamento muito individual. Então a gente tem que ir acompanhando, dosificando aos poucos, aumentando as gotinhas ou baixando as gotinhas. E aí cada um vai ter o benefício que for para ter. Em relação aos pais das crianças e os seus pacientes mais velhos, enfim, as pessoas mais velhas no geral, como elas chegam no seu consultório? Elas já chegam com um pouquinho de resistência ou tem pessoas que são bem abertas assim? Não, assim, ó. Hoje eu tenho, né, o meu consultório e eu atendo a maioria dos pacientes, assim, são por indicação. Certo. Então, eles veem alguém que está fazendo tratamento ou alguém que indicou, viu na internet, ou viu alguma entrevista minha. Então, normalmente o paciente que me procura, ele é um paciente desacreditado. Certo. Que ele já tentou um monte de coisa. Paciente refratário, que a gente chama, né? E aí ele tá, assim, com esperança de conseguir algum tratamento que melhore a qualidade de vida dele. Então, as pessoas não têm resistência aos que chegam até mim, os pacientes. Mas, às vezes, ao redor dessas pessoas existe, sim, a resistência ou dos outros médicos que acompanham também. A família, né? Pode não entender muitas vezes, Exatamente. até porque não tá no lugar daquela pessoa, né? Exatamente. Perfeito. E uma dúvida que surgiu na seção dos comentários da matéria que eu mostrei, que é algo que eu queria trazer aqui, é o clássico, assim. Viu a matéria, né? Ou a gente, por exemplo, pode estar vendo essa entrevista. Como que eu faço para tentar conseguir o medicamento? Especificamente, esse comentário foi medicamento pelo SUS. E daí eu queria perguntar, o uso desse tipo de medicamento já está dentro da lei brasileira. Isso, assim, E assim, a gente tem a Lei Pétala aqui no Paraná, Uhum. que é a lei proposta, né, ano passado... Não, no começo desse ano, desculpe. Começo de 2023, fevereiro de 2023, proposta pelo deputado Gora. Certo. Que eu ajudei a escrever, participar, né? Foi muito legal essa conquista. Então, sim, hoje o governo do Paraná, nós já temos essa lei que ajuda a acessibilidade à cannabis medicinal, uma vez que o paciente tenha receita e autorização da Anvisa e laudo médico. Beleza. Então, vocês estão vendo isso, quero muito conseguir o remédio. Como que a gente vai conseguir o remédio? A gente vai passar por um profissional médico, esse profissional vai dar um laudo detalhado de todos os medicamentos que já tomou, a patologia, as habilidades que estão sendo comprometidas, né? A receita médica, o paciente vai entrar lá no site da Anvisa e vai tirar a autorização de importação, tá? Ou tem alguns médicos que já prescrevem os produtos que estão na farmácia. Uhum. Existem já alguns produtos à base de cannabis na farmácia. Ou a receita azul. Reuniu esses documentos, receita, laudo e Anvisa, vai procurar um advogado e o advogado vai fazer um processo que se chama judicialização, Certo. que é o que você viu ali, Uhum. tá? Aí você pode pedir para o Estado pagar ou se o paciente tem plano de saúde, né, pedir para o plano. E aí o paciente vai, se comprovada a necessidade, né, o paciente vai passar a receber a cada 2, 3 meses o olhinho para estar fazendo o tratamento. Então, hoje em dia, ainda é um processo bastante burocrático. Tem muitos passinhos, assim, ou você vê que... Não, é rápido. É rápido até. Aqui no Paraná, com a Lei Pétala, melhorou bastante a acessibilidade, assim, sabe? Foi muito bom para nós, assim, criar essa... melhor, né? Esse melhor desempenho e mais rápido também. Mas no resto do Brasil já é um pouquinho mais complicado. Não são todos os estados que possuem
uma lei parecida. Mas não é um processo tão demorado, não. Então Já quem tá ouve não bem precisa mais se acessível. assustar, pode... Não, porque quando Tá você fala tranquilo. assim, nossa, judicialização, parece um negócio que demora para Mais sair. uma oficialização, deixar É o... mais uma oficialização, porque se a criança ou aquele paciente tiver mesmo indicação, fica tudo muito fácil, né? Você consegue comprovar os tratamentos já tentados e que não houve sucesso, e é isso, vamos tentar o CBD. Perfeito! Acho que era mais ou menos isso. Não sei se quer adicionar alguma coisa. Eu deixei o espacinho aqui para você falar suas redes sociais. Porque eu acho que lá tem muita informação de qualidade que as pessoas podem ficar ali horas arrastando para baixo que vai ter assunto. Então, queria que você falasse um pouquinho. Perfeito. Bom, hoje o meu trabalho é esse. O meu trabalho é informar. Né? Então, se vocês gostaram dessa entrevista, se vocês querem saber mais sobre o assunto, entrem lá no amanda.med2020. Na minha bio lá vai ter o Linktree. E no Linktree vocês conseguem clicar no Fale Comigo. E aí vocês podem falar com a minha assistente. Eu tenho um e-book também. A gente manda o e-book gratuito para os pacientes que tiverem interesse. E agora eu tô terminando minha revista. Olha só! Sim, estou fazendo uma revista com os meus melhores textos aí dos últimos anos, falando sobre as patologias. E aí também a gente vai mandar distribuir a revista gratuitamente. Então, eu acredito que é isso, assim, que é a informação, sabe? Tem um canal no YouTube também, doutora Amanda Medeiros. Eu quero informar as pessoas. Então, quanto mais a gente for chegando, adentrando o espacinho, assim, a casa das pessoas, levando informação. Isso que para mim é importante, é isso que me move. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo participar. Aqui é rapidinho, mas se a gente pudesse ficar aqui 2 horas falando. Então, pessoal... É muito assunto, é muito assunto. É muito assunto. Eu mesma fazendo a pauta, gente, que eu vou ter que deixar coisa de fora. Que chatice. Mas, enfim... Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada por você que está escutando, está assistindo a gente. Se vocês estão assistindo pelo YouTube, não se esqueçam aqui de deixar um gostei, comentar quais assuntos você gostaria de ver por aqui e se inscrever no canal, é claro. Também não esquece de seguir o Bem Para Lá nas redes sociais. Então, lá no Instagram sempre tem tudo, tem os cortes, os melhores cortes aqui dessa entrevista e também vários outros assuntos. Então, muito obrigada pela sua companhia até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.